Olá, sou Ivete, líder DPG da Rede das Mulheres e convido vocês a lermos Amós, do 2 ao 5. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe e por 4 não sustarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom até os reduzir a cal. Por isso meterei fogo a Moabe, fogo que consumirá os castelos de Queriote. Moabe morrerá em grande estrondo, alarido e som de trombeta. Eliminarei o juiz do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4 não sustarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes, as suas próprias mentiras os enganaram, e após elas andaram seus pais. Por isso meterei fogo a Judá, fogo que consumirá os castelos de Jerusalém. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. E se deitam ao pé de qualquer altar, sob roupas empenhadas, e na casa do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Todavia, eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como a dos cedros, e que era forte como os carvalhos, e destruí o seu fruto por cima e as suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens, nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel? Diz o Senhor. Mas vós, aos nazireus, destes a beber vinho, e aos profetas ordenastes, dizendo, não profetizeis. Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. De nada valerá a fuga ao ágil. O forte não usará sua força, nem o valente salvará a sua vida. O que maneja o arco não resistirá, nem o ligeiro de pé se livrará, nem tampouco o que vai montado a cavalo salvará a sua vida. E o mais corajoso entre os valentes fugirá nu naquele dia, disse o Senhor. Capítulo 3. Ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo, de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo? Rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Fazei ouvir isto nos castelos de Asdode e nos castelos da terra do Egito e dizei, ajuntai-vos sobre os montes de Samaria e vede que grandes tumultos há nela e que opressões há no meio dela. Porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Portanto, assim diz o Senhor Deus, um inimigo cercará a tua terra,
derrubará tua fortaleza, e os teus castelos serão saqueados. Assim diz o Senhor. Como o pastor livra da boca do leão as 2 pernas, ou um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel, que habitam em Samaria com apenas o canto da cama e parte do leito. Ouvi e protestai contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. No dia em que eu punir Israel por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel. E as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. Derrubarei a casa de inverno com a casa de verão. As casas de marfim perecerão, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estais no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagai os necessitados e dizei a vosso marido, dá cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis, e as vossas restantes com fisga de pesca. Saireis cada uma em frente de si pelas brechas, e vos lançareis para Hermon, disse o Senhor. Vinde a Betel e transgredi a Gilgal, e multiplicai as transgressões, e cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. Oferecei sacrifício de louvores, do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias, e publicai-as, porque disso gostais, ó filhos de Israel, disse o Senhor Deus. Também vos deixei de dentes limpos em todas as vossas cidades, e com falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, 3 meses ainda antes da ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre a outra não. Um campo teve chuva, mas o outro, que ficou sem chuva, se secou. Andaram 2 ou 3 cidades indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Feri-vos com o crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas e das vossas vinhas e das vossas figueiras e das vossas oliveiras, devorou-a o gafanhoto, contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós outros, à maneira do Egito. Os vossos jovens, matei-os à espada, e os vossos cavalos, deixei-os levar presos, e o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque é Ele quem forma os montes, e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz da manhã trevas, e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. Capítulo 5. Ouvi essa palavra que levanto como lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Caiu a virgem de Israel, nunca mais tornará a levantar-se. Estendida está na sua terra, e não há quem a levante. Porque assim diz o Senhor Deus, a cidade da qual saem 1000, conservará 100, e aquela da qual saem 100, conservará 10, a casa de Israel. Pois assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Porém, não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berzeba, porque Gilgal certamente será levada cativa, e Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague.
Vós que converteis o juízo em alosna e deitais por terra a justiça, procurai o que fazer, o sete estrelo e o Órion, e torna a densa treva em manhã, e muda o dia em noite, e que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. É ele que faz vir súbita destruição sobre o forte e ruína contra a fortaleza. Aborreceis na porta ao que vos repreende, e abominais o que fala sinceramente. Portanto, visto que pisais o pobre, e dele exigis tributo de trigo, não habitareis nas casas de pedras lavradas que tendes edificado, nem bebereis do vinho das vides desejáveis que tendes plantado, porque sei serem muitas as vossas transgressões, e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente guardará então silêncio, porque é tempo mau. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Aborrecei o mal e amai o bem. Estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, em todas as praças haverá pranto, e em todas as ruas dirão, ai, ai. E ao lavrador chamarão para o pranto, e para o choro os que sabem prantear. Em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão, nem sem nenhuma claridade? Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles. Nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes, corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Apresentastes-me, vós, sacrifícios e ofertas de manjares no deserto, por 40 anos, ó casa de Israel. Sim, levastes Sicute, vosso rei, Quium, vossa imagem, e o vosso Deus estrela, que fizestes para vós mesmos. Por isso, vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Amém? Obrigada, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Que a Tua palavra possa encontrar sempre guarida em nossos corações, que ela sirva para nos exortar, para nos ensinar, para nos consolar, para nos edificar e transformar nossas vidas, Pai. Somos muito gratos por ter a Tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, é o que nós te pedimos e agradecemos, Pai querido, em nome de Jesus. Amém.